Boa tarde, alunos e alunas. Tem pouca gente hoje. Estão desanimados? Sim? Estou percebendo isso. Então, vamos se animar, gente? Vamos estudar cálculo? Vamos aproveitar a nossa sexta-feira. Lembra que na aula passada foi só um aquecimento, hoje vai continuar sendo só um aquecimento. Então, vamos dar continuidade, que nosso objetivo é chegar no R3, né? Aliás, nós chegamos no R3, mas aí tivemos que ir embora. Então, a gente vai dar continuidade, explorar um pouco mais esse ambiente, que é onde nós vamos estar estudando no cálculo 2. Vamos ver aqui o slide. Relembrar rapidamente. Aqui a gente, na verdade, está estudando o que a gente chama de espaços RN, tá? Então, a gente fez uma revisão do primeiro conjunto, pode falar, os espaços RN, quando esse N, que está bem aqui, é 1, a gente tem o conjunto dos números reais, que a gente chama espaço numérico unidimensional. Por que unidimensional? Porque só tem uma dimensão. Geometricamente, ele é representado por uma reta, né? Uma reta que é um ente geométrico que só tem uma dimensão. Essa reta que a gente escolhe um ponto para a origem, orienta essa reta, diz, olha, para cá é positivo, para cá é negativo, indica o positivo com a seta. Então, ela só tem uma dimensão, por isso é chamado representação geométrica de R, né? E aí a gente estabeleceu uma objeção entre a reta e o conjunto dos números reais. Para todo ponto naquela reta, a gente associa um número. Para todo número corresponde um ponto na reta. E esse número a gente chama coordenado ou abscissa do ponto. E essa abscissa, ela representa exatamente a distância orientada que o ponto está da origem. Lembra disso? Distância orientada, porque além de eu medir a distância, ele está me dizendo se ela está na parte que eu estou considerando positiva ou negativa lá na orientação que eu dei para a reta, né? E aí a gente ampliou, acrescenta mais uma dimensão, a gente tem o R2, que é o conjunto dos pares ordenados de números reais, chamado espaço numérico bidimensional. Por que bidimensional? Porque agora, geometricamente, ele é representado por um plano, que tem duas dimensões, né? Então, a gente agora escolhe dois eixos, porque eu tenho produto de R por R, para cada R um eixo que fica na horizontal, que a gente chama do eixo X, um na vertical no eixo Y, com a origem comum, e de modo que eles formem entre si ângulos de 90, e aí a gente chama esse plano cartesiano, e aí a gente também estabelece uma objeção entre o R2 e o plano. Cada ponto do plano, eu associo um par ordenado. Cada par ordenado, eu associo um ponto no plano. E esse par ordenado que eu associo ao ponto, eles são as coordenadas do ponto em relação ao sistema de coordenadas que eu estou trabalhando, tá? Em R2, o que as coordenadas representam? A primeira coordenada representa a distância orientada que o ponto está do eixo Y, né, do segundo eixo. E a segunda coordenada, que é o Y, ela representa a distância orientada para o eixo X. Ok? Lembraram disso? Tudo bem. E aí a gente vai, então, para o... Ah, não, a gente foi no R3. Esqueço que é uma turma, eu cheguei no R3, outra não. Aí a gente faz agora o produto cartesiano de R com R com R. Porque, em alguns problemas, eu preciso de uma dimensão a mais. Então, eu tenho agora o produto cartesiano de R com R com R. Esse conjunto a gente chama de R3, denota por R3, que é o conjunto dos ternos ordenados de números reais. E a representação geométrica desse conjunto é o espaço cartesiano, né? Agora a gente trabalha com 3 eixos, de tal maneira que esses eixos tenham a mesma origem e que quaisquer deles sejam perpendiculares, formem entre si ângulos de 90, né? Aí eu acho que a gente chegou até aqui, que a gente pegou os planos coordenados. Cada 2 eixos desse determinam um plano, que são os planos coordenados, ok? E aí, com esse sistema, eu fico com o quê? Eu fico, de um lado,
com o espaço, que é formado de pontos. De outro lado, eu tenho o R3, que é formado de ternos. Aí é a mesma coisa, a gente precisa estabelecer a abjeção. Para cada ponto que eu tenho no espaço, eu tenho que associar um terno, para cada terno, um único ponto. Né? E como é que a gente faz? Vamos recordar como é que a gente faz essa associação. Tá? O terno que eu vou associar ao ponto, a gente vai escrever assim, P igual a ABC. Isso significa o quê? Que ABC são as coordenadas do ponto P no espaço, tá? O nosso livro-texto, ele usa essa notação aqui, P, ABC, sem essa igualdade aqui, tá? Muitos autores usam assim, eu particularmente vou usar assim, P igual a B, ou P, ABC, mas isso significa que essas são as coordenadas do ponto, ok? Só notação aí. E aí a mesma coisa, a primeira coordenada, ou a abscissa, como estava no plano, segunda coordenada, o B, a segunda coordenada, ou a ordenada, e a terceiro elemento é a terceira coordenada, também chamada de cota do ponto. Ok? E a gente quer saber como é que é feita essa associação. Né? Então, vou aqui para o quadro 1, tenho aqui o sistema de coordenadas que eu criei. Eixo X, eixo Y, eixo Z. E aí eu pego um ponto, tá, que está nesse espaço, como é que eu associo as coordenadas desse ponto? Como é que eu determino? Vocês estão com umas caras muito tristes assim, gente. Me falem o que está acontecendo. Aí, olha só, o ponto está no espaço. Não sei no espaço. Só sei no plano, né? Eu vi lá do R2, no plano eu sei. Não tem problema, então vamos passar esse ponto para o plano. Tá? Já que você só sabe fazer no plano. Então, o que, que a gente faz? Pega esse plano e projeta... pega esse ponto e projeta no plano. Já que tu sabe resolver no plano. Como é que é essa projeção? Pega por esse ponto e traça a reta que passa por ele e é paralela ao eixo Z. Né? Ou, de outra maneira, vai ser perpendicular a esse plano que está bem aqui, que é o plano XY. Tá? Então, vou traçar uma reta que passa por esse ponto e é paralela, vou chamar essa reta aqui de R. Então, R passa por P, e R é paralela ao eixo Z. Aí, ela vai interceptar o plano XY, certo? Num ponto que eu vou chamar aqui de P'. Porque seja bem aqui a interseção dessa reta com o ponto P'. Esse ponto aqui, a gente diz que ele é a projeção de P no plano XY. Pronto, você ficou com um ponto no plano. Você não sabe determinar as coordenadas no plano? Sabe, aí você vai e determina como fez para o R2, né? Como é que determina as coordenadas no plano? É a abscissa ordenada. Nossa. Eu projeto, agora que eu estou no plano, né? Aí eu lembro que eu projeto ele no eixo X. Aí, quando está aqui no plano, não sei no plano, só sei na reta. Então, vai para a reta. Projeta esse ponto aqui no eixo X, e aí é um ponto na reta real. A todo ponto da reta está associado a uma coordenada. Você determina a coordenada aqui dele no eixo X. Projeta o ponto no eixo Y. Isso agora é um ponto numa reta real, a todo ponto vai estar associado no eixo Y. Então, as coordenadas da projeção no plano XY já vão ser as duas primeiras coordenadas do ponto P. Então, A e B são as coordenadas da projeção dele no plano XY. Né? Só está faltando a terceira coordenada. Essa terceira coordenada, eu vou chamar aqui de C, ela vai ser exatamente... Você agora vai calcular a distância que o ponto está da sua projeção, certo? Essa altura aqui. Então, onde eu vou colocar aqui C, onde o C ele vai ser
a distância que o ponto está do P', que é a projeção dele. Mas olha só, tem duas maneiras. Se eu, por exemplo, essa distância daqui para cá é 3, eu tenho dois pontos que estão 3 unidades distantes do P', um que está para cima e outro que está para baixo. Então, eu vou ver se o ponto que eu peguei, ele está acima do plano XY ou ele está abaixo. Então, vai ser a própria distância se o P estiver no plano XY ou acima. Caso contrário, se o ponto estiver para baixo, vai ser o quê, gente? Vai ser a distância com sinal menos, certo? É distância orientada, é a mesma coisa. Eu vejo a distância que o ponto está da projeção dele no plano XY e ponho o sinal menos. Se P estiver abaixo do plano XY. Ok? Quando ele está exatamente no plano XY, é esse caso aqui, né? Aí a distância vai ser 0. Tranquilo? Então, assim dado o ponto, eu determino quem são as coordenadas desse ponto. Projeto ele no plano XY, cair no plano, eu faço como eu fazia lá no R2. E depois eu calculo a distância que ele está da projeção dele, distância orientada. Tá? Então, vamos ver aqui o slide, revisando, está aqui um ponto, tá? no espaço, projeto ele no plano XY, e aí eu determino as coordenadas da projeção, projeto ele no eixo Y, determino a coordenada desse ponto, projeto ele no eixo X, projeto ele no eixo Y, e depois eu determino a altura que ele está da projeção dele. Tá? Então, A e B são as coordenadas da projeção de P sobre o plano XY, e C é a distância orientada que o ponto está da projeção dele no plano XY. Tudo bem? E agora o outro lado. Agora eu tenho o terno, eu tenho 2, 3, 5, um terno. Onde é que está o ponto associado a esse terno? Como que eu vou identificar no espaço o ponto associado a esse terno? Então, aqui, eu tenho um terno A, B, C, e aí eu quero identificar, localizar o ponto no espaço associado a esse terno. Bom, primeiro eu posso pensar assim, essas duas primeiras coordenadas, quando eu pego A e B, é um par ordenado, a todo par ordenado está associado um par no plano. Aí eu posso usar isso para localizar o ponto no plano. Ou eu vou elemento por elemento. A esse número real A, está associado um ponto no eixo X. Então, eu identifico no eixo X qual é o ponto associado ao número real A. Todo número real não corresponde a um ponto na reta? Certo? Então, eu identifico isso. A segunda coordenada, ela é associada ao eixo Y. Então, é o número real B. Existe um ponto no eixo Y que está associado ao número real B. Eu identifico esse ponto. E agora, eu vou fazer como eu fiz lá no plano. Pelo ponto que está no eixo X, eu passo uma paralela ao eixo Y. Pelo ponto que está no eixo Y, eu passo uma reta paralela ao eixo X. Ponto de interseção das duas retas vai ser exatamente, agora a gente está fazendo o processo inverso, né, gente? Vai ser exatamente a projeção. Então, primeiro eu acho a projeção do ponto, e depois eu levanto o ponto para identificar onde é que ele está, tá? Então, a gente está fazendo o processo inverso. A gente começa pela projeção, para identificar o ponto. Aí eu tenho aqui um ponto no plano XY de coordenadas A e B. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar aquela reta paralela ao eixo Z. Passo por P uma reta paralela ao eixo Z, por P', perdão. E nesta reta agora eu vou pegar o ponto que está módulo de C
unidades distante do ponto P'. Então, se esse C aí for menos 3, eu pego o ponto que está 3 unidades distante daquele da projeção, certo? E agora, eu vou pegar para cima ou para baixo? Quem é que vai me dizer? É o sinal daquele número lá. Aquele C que está ali, ele pode ser positivo, pode ser negativo, certo? Se ele for positivo, eu pego, por exemplo, se ele for menos 3, eu pego o ponto que está na reta, 3 unidades distante P', certo? Aí, se ele for positivo, eu pego acima do plano. E se ele for negativo, eu pego abaixo do plano. Ok? Então, eu pego aqui, né, nessa reta, o ponto que fica módulo de C unidades distante do ponto P', e aí eu tenho as coordenadas, o ponto associado às coordenadas A, B e C. Ok? Como eu acho que vocês estão muito sonolentos assim, para uma bela tarde de sexta-feira, pega aí o teu papelzinho, tua caneta, faz aqui um sistema de coordenadas e localiza esse ponto aí, por favor. Faz esse favor para mim. Então, é o ponto de coordenadas menos 3, 2 e 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, no eixo X, identificar, né, tem o eixo X associado ao eixo X, ao eixo Y, ao eixo Z. Qual é o ponto que tem coordenadas menos 3? Todo número real está associado a um ponto, só que aqui no eixo X. Então, é o ponto que está 3 unidades distante da origem. Aqui para frente, a gente está convencionando que é positivo, para trás negativo. Para onde vai estar a gente? Para frente ou para trás? Para trás, porque o sinal me diz que ele tem que ficar atrás. Vamos supor que seja aqui 1, 2, 3 unidades. Marquei no eixo X o ponto associado a esse número real. Agora eu vou no eixo Y. Qual é o ponto de coordenadas 2? É o ponto que fica 2 unidades da origem. Para a direita, porque é positivo. O ponto que eu marquei no eixo X, por ele eu traço uma paralela ao eixo Y. O ponto que eu marquei no eixo Y, eu traço uma paralela ao eixo X. Essas retas vão se intersectar. Isso aqui já é o ponto... Não, ainda aquela projeção no plano XY, né? Então, isso aqui é a projeção no plano XY. Agora, por esse ponto, a gente passa uma reta paralela ao eixo Z. E nessa reta, a gente vai tomar o ponto que está uma unidade distante do plano XY, que é do ponto P', né? Para cima, porque é positivo. Vamos supor que aqui seja uma unidade. Aqui, então, está o ponto de coordenadas menos 3, 2 e 1. Ok? Ele é único. Todo mundo tem que encontrar a mesma localização. Quero esse aí agora, gente. Aproveita esse mesmo sistema de coordenadas. Identifica onde é que está esse ponto. 3, 2, 0. Então, eu vou no eixo X identificar, era 3 aqui, né? O ponto associado ao número real 3, 3 unidades distante da origem e para frente, porque é positivo. No eixo Y, o ponto que está 2 unidades distante da origem e para a direita, porque é positivo. Uma reta paralela ao eixo Y, uma reta paralela ao eixo X. Aqui está a projeção. Agora, eu vou passar uma reta paralela ao eixo Z. Aqui está a projeção. E nessa reta, eu vou pegar o ponto que está 0 unidades distante, né, do plano X. Ou seja, é o próprio ponto, tá? Ficou duro.
Então, ele coincide com a projeção dele. Aqui vai estar o ponto. Em que plano que está esse ponto aí? Plano coordenado, porque ele está em infinitos planos. Ele está no plano XY, certo? Tranquilo isso aí, gente? Posso colocar 3 questões dessa na prova? Tá, então vou colocar 5 dessa na prova. Eu quero agora marcar esse ponto aí, 0, o segundo ali. Ponto de coordenada 0, 2, 0. Aonde está esse ponto? No? Ele vai estar em cima aqui. É 0, 2, 0, né? Então, eu vou no eixo X marcar o ponto associado ao número real 0. É exatamente a origem. Eu vou no eixo Y marcar o ponto associado ao número real 2. Está 2 unidades distante da origem. Pelo ponto que eu marquei no eixo X, eu vou passar uma paralela ao eixo Y. Essa reta aqui. Pelo ponto que eu marquei no eixo Y, eu passo uma paralela ao eixo X. E aí o ponto, a projeção é a interseção das duas retas, a interseção dessa com essa, esse ponto que está bem aqui. E agora eu teria que levantar 0 unidades, né? Portanto, ele vai ficar aqui mesmo. É um ponto que está exatamente em cima do eixo Y, certo? E todos os pontos que ficam no eixo Y, eles têm exatamente esse padrão aqui para a coordenada, né? X, podemos ver aqui o slide. A abscissa 0 e a cota do ponto também 0. Agora é o contrário. Agora eu estou marcando ponto no espaço, quero as coordenadas do ponto. Quais são as coordenadas daquele ponto ali? Já? Podem me dizer quais são as coordenadas do ponto? Quais são? A00. Então, ele ponto ele está bem aqui. No eixo X, né? A gente disse que aqui é A. Então, as coordenadas desse ponto, A, 0 e 0. Tranquilo para todo mundo, gente? Alguém tem alguma dúvida aí? Tá? Tranquilo? Veja que ele é um ponto genérico em cima do eixo X, certo? Com isso, a gente pode descrever como o conjunto que caracteriza esse eixo X. A gente pode dizer assim, o eixo X ele é formado por todos os pontos do R3, X, Y, Z, pertencentes ao R3, que tem que satisfazer o quê, gente? Qual é a condição para estar no eixo X? O Y tem que ser igual a 0 e o Z tem que ser igual a 0, certo? Segunda coordenada igual a 0 e terceira coordenada tem que ser igual a 0. Né? A gente pode dizer que esse sistema aqui, y igual a 0, z igual a 0, em R3, ele descreve exatamente o eixo X, tá? Qualquer ponto que está no eixo X, ele tem que ter essa condição, segunda e terceira coordenadas iguais a 0. Esse ponto ele está em que planos coordenados? Lembra dos planos coordenados? XY, XZ, YZ? Ele está em que planos coordenados? Ou em que plano coordenado? No X
ele não pertence ao plano XY. Ele está aqui no plano XY, que o eixo X é um dos eixos que determina o plano XY, e também ele está no plano XZ, certo? Ele pertence a esses dois planos coordenados. O eixo X pertence aos dois. Quais são as coordenadas desse ponto? Um ponto genérico do eixo Y. Coordenadas desse aí, gente, por favor. Está bem aqui um B. Diz que isso aqui é B. Estou aqui no plano, né? E a abscissa representa exatamente no plano a distância que ele está. A primeira coordenada representa a distância que ele está do eixo Y, certo? Lembra disso? Qual é a distância que ele está do eixo Y? 0, ele está exatamente em cima do eixo Y, né? A segunda coordenada, que é o Y, representa a distância que ele está do eixo X. Ele está essa distância aqui do eixo X. Não era A, né? Era B. Chamei de B lá. Tá? E a terceira coordenada é a distância que ele está do plano XY. Qual é essa distância aí? 0, ele está exatamente em cima do plano XY. Tá? Então, um ponto genérico no eixo Y, ele tem que satisfazer essas duas condições. Primeira e terceira coordenada dele são 0. Então, a gente pode escrever assim, ó. O que é o eixo Y? É o conjunto de todos os ternos do R3, para os quais a primeira coordenada, que a gente está chamando de X, e a terceira coordenada tem que ser igual a 0. Para estar no eixo Y, tem que satisfazer essa condição aqui. Esse sisteminha aqui. Ok? A que planos pertence esse ponto aí? Planos coordenados, quando eu falar. Dá para a gente ver o slide? Isso. Está no plano XY? Sim, está no plano XY. E também está no plano YZ, tá? A interseção dos dois planos. Por fim, eu tenho um ponto genérico no eixo Z. Como são as coordenadas de um ponto genérico no eixo Z? Quais são as coordenadas daquele ponto lá, gente? A gente está aqui, tem um ponto, e eu quero determinar as coordenadas desse ponto. O que eu faço? Projeto ele no plano XY, não é isso? Uma reta que passa por aqui é perpendicular, a projeção dele vai ser esse ponto C'. E aí eu determino as coordenadas, as duas primeiras coordenadas dessa projeção. A primeira, qual é a distância que esse está do eixo Y? 0, ele está no eixo Y, né? Então é 0 a primeira coordenada. A segunda, qual é a distância que ele está do eixo X? 0 também, ele está no eixo X. Então 0, 0. E a terceira coordenada é a distância dele para a projeção. É essa altura aqui, que a gente falou que é C, tá? Então, um ponto genérico no eixo Z, eles têm que satisfazer isso aqui. Primeira e segunda coordenada, 0. Então, a gente pode escrever aqui o eixo Z em R3, XYZ pertencentes ao R3, para os quais a primeira e a segunda coordenadas que planos que ele pertence? X, só uso X. YZ, tá? Ele está na interseção desses dois planos aqui. Agora eu vou pegar um ponto genérico no plano XZ. Quais são as coordenadas do ponto? Agora a gente quer descrever o plano XZ. Que equações caracterizam o plano? Plano XZ ali.
Me diga aí quais são as coordenadas desse ponto, gente. Ele está aqui, né, no plano XZ. Aí eu tenho um ponto aqui. Quais são as coordenadas daquele ponto? A, 0C. Para determinar o projeto, ele no plano, certo? Aqui no slide que o desenho fica melhor. Então, para determinar as coordenadas, projeto ele no plano, aí ele vai cair bem aqui em cima do eixo Y, que a gente acabou de determinar as coordenadas desse ponto, né? Então, as coordenadas desse ponto aqui, A e 0. E aí a terceira é a altura, né? A distância entre ele e a projeção dele, que é exatamente esse C aqui, tá? Então, as coordenadas vai ser A0C. Qualquer ponto genérico nesse plano, ele tem esse formato aqui, as coordenadas. Qual é a exigência? A segunda coordenada tem que ser nula. Então, a gente pode escrever aqui o que é o plano XZ. É formado por todos os ternos do R3, para os quais a gente está exigindo a coordenada que não está presente aqui, ela tem que ser igual a 0. Tá? Então, se você vê isso aqui como uma equação em R3, está simplesmente escrevendo o plano XZ, certo? Quero saber se está tranquilo isso aí para vocês. Tudo bem? Está no plano XZ esse ponto? Tá? Esse ponto está no plano XZ? Por que não? Por quê? Ó, a segunda coordenada dele não é nula, certo? Então, por isso ele não está. Nossa, eu trouxe todos para cá. Tudo bem. Pertence ao plano XZ? Pertence ao plano XZ? Sim. Satisfaz o que a gente está pedindo? Satisfaz. Mas aqui é 0, gente. E daí alguém proibiu que não fosse 0? Não. Tá? Você tem que olhar o que está exigindo aqui. Quanto à primeira e segunda coordenada? Qualquer número real serve, tá? Então, esse aqui também está. Vamos ver aqui o... Agora eu vou pegar um ponto, vamos ver aqui o slide, eu vou pegar um ponto genérico no plano YZ. Como são as coordenadas dos pontos que estão no YZ? Quero descrever o plano YZ. Quais são as coordenadas daquele ponto, gente? A abscissa dele? 0. Ordenada dele? B. E a cota dele, a terceira coordenada? C, tá? Então, as coordenadas daquele ponto, qual é a exigência para um ponto pertencer ao plano YZ? A primeira coordenada dele tem que ser nula, né? Então, assim descreve um ponto YZ. A coordenada ausente aqui, ela tem que ser nula, tá? Então, essa equação aqui em R3, x igual a 0, ela descreve o plano YZ, ok? Então, para determinar as coordenadas, projeto ele no plano, vai ser B', e eu determino as coordenadas de B', distância que está do eixo Y, distância que está do eixo X e a altura. Por fim, eu tenho um ponto genérico no plano XY. Como a gente escreve o plano XY? Todos os pontos do R3. Quais são as coordenadas daquele ponto ali, gente? Primeira coordenada é A, segunda B e a terceira 0, certo? Então, qual é a condição? Z igual a 0 é a equação que descreve o plano XY em R3, ok?
Aí eu tenho um ponto, vamos ver aqui o slide, um ponto de coordenadas menos 3, 4 e 2. Pergunto para vocês, qual é a distância que esse ponto está do plano XY? 2. Todo mundo concorda? Qual era mesmo? É menos 2. Né? Significa que ele está abaixo do plano XY, 2 unidades abaixo. Qual é a distância que ele está do plano YZ? De novo, estão demorando para me responder. Ah, já responderam eu que não ouvi, tá? Só para a gente entender direito o conceito, eu estou perguntando distância de ponto para plano, certo? Matematicamente, o que a gente define? Como é que se define a distância de um ponto a um plano? Então, eu tenho aqui, um plano, vou chamar esse plano aqui de alfa. Eu tenho um ponto P, que pode estar ou não no plano, né? E aí, como é que a gente define o que significa, como se calcula a distância que esse ponto está desse plano alfa? Né? A definição é assim, eu projeto o ponto no plano. Como é que eu projeto ortogonalmente? Traço a reta que passa por esse ponto e que vai perpendicular ao plano. Ela faz um ângulo de 90 com qualquer reta que esteja aqui nesse plano, tá? E aí essa reta, ela vai interceptar esse plano aqui num ponto Q. Vou chamar esse ponto de Q, tá? A gente diz que ele é a projeção do ponto no plano. E aí se define a distância do ponto ao plano como sendo a distância entre esses dois pontos. É a distância de P para a projeção dele. Na verdade, a definição diz assim, distância de um ponto ao plano, você calcula a distância do ponto para todos os pontos que estão nesse plano. Que são quantos? Infinitos. E aí você pega a menor distância que você encontrou. Né? Então, analisando, você percebe que essa menor distância é exatamente quando você faz essa projeção ortogonal. Tá? Então, para eu calcular a distância de um ponto aos planos coordenados, eu tenho que fazer exatamente isso aí. Projetar o ponto no plano coordenado e calcular a distância do ponto, a projeção dele. Ok? Então, vamos aqui no slide. Olha só, então eu tenho aqui um ponto no R3 genérico de coordenadas x, y, z, tá? E aí eu quero calcular a distância dele a cada um dos planos coordenados. Por exemplo, vou pegar o plano YZ. Como é que eu calculo a distância desse ponto para o plano YZ? O que eu tenho que fazer? Eu passo a reta ortogonal. Eu projeto ele no plano YZ, que é passar uma reta que passa por ele e que vai ser perpendicular ao plano YZ, certo? E aí eu calculo a distância dele para essa projeção. É distância entre pontos, né, que eu calculo. Então, vou tirar só esse segmento aqui. Projetamos o ponto no plano YZ, certo? Passa aqui uma reta perpendicular, portanto, ela vai ser paralela a essa que está aqui embaixo. E a distância do ponto ao plano é a distância entre o ponto e a projeção dele, tá? Então, quanto vale essa distância aqui, gente, de P para B? É o mesmo que está aqui embaixo, certo? Concorda que é essa mesma daqui? Que é essa mesma distância que está aqui? Que vale quanto? Eu vou colocar o valor absoluto de x, porque o meu desenho, o ponto está para o lado positivo, mas ele poderia estar lá atrás, tá? Então, é o valor absoluto da abscissa, tá? Então, é esse pedaço aqui, então, essa distância que o ponto está do plano YZ, é exatamente o valor absoluto da abscissa do ponto, ok? Agora, vamos pegar o plano YZ. Qual é a distância que o ponto está do plano XZ, perdão? Como é que eu faço? Projeto ele no plano YZ. Uma reta que passa por ele e é perpendicular. Aí dá esse ponto A aqui. Então, essa distância do ponto ao plano é a distância entre o ponto e a projeção. Quanto vale essa distância daqui para cá? É a mesma que está aqui embaixo, concorda?
paralela, que é a mesma que está bem aqui, que vai dar origem até esse ponto aqui de abscissa y. Quanto vale esse pedacinho aí? Vale o valor absoluto de y, tá? Porque é a mesma coisa, o meu desenho está para o lado direito, mas poderia estar para o lado esquerdo. Então, vale o valor absoluto de y, tá? E, por fim, qual é a distância dele para o plano x, y? Essa a gente já sabe, né? Que a gente fez. Projeta ele no plano, e aí fica a distância, e essa distância é exatamente o valor absoluto da terceira coordenada do ponto. Ok? Então, essa distância daqui, que é exatamente, se eu passar aqui, olha, paralela, já vai ser exatamente esse pedaço aqui que vale o valor absoluto de z, tá? Então, olha só. Resumido, eu tenho um ponto genérico no R3, né? Para eu calcular a distância do ponto aos planos coordenados, eu calculo a distância do ponto às projeções dele no plano, tá? Então, para o ponto genérico aqui, o que vai ser a projeção dele no plano XZ? Vai ser o ponto A. Esse ponto aqui, ele tem coordenadas x, y, z. Tá? Estão acompanhando? Quero saber quais são as coordenadas da projeção dele no plano XZ. São as coordenadas do ponto A? Vocês estão demorando para me responder, gente. Ele está no plano XZ, né? A gente acabou de... Cadê o XZ, ó? Plano XZ. O Y dele aqui vai ser 0. Então, quando eu projeto esse ponto x, y, z no plano XZ, vai ficar x, 0, z. Ok? O que vai ser a projeção dele no plano y, z? Vai ser esse ponto B. Quem são as coordenadas do B? 0, y, z. Projeção dele no plano XY, é o ponto P'. Quais são as coordenadas de P'? XY, 0. Tá? Então, em R3, as coordenadas do ponto representam a distância do ponto aos eixos coordenados agora, tá? Distância orientada. Então, o valor absoluto é a distância. Para cima, para baixo, para o lado, para a direita, para a esquerda, para o lado de acordo com o sinal. Mas ela representa agora distância aos eixos orientados. Vou colocar 5 questões dessa na prova. E nós não vamos... Não, então, voltando aqui. Então, me respondo rapidamente, está ali o ponto. Qual é a distância dele para o plano XY? 2. Muito bem. Qual é a distância dele para o plano XZ? 4. E para o plano YZ? 3, é o valor absoluto, tá? Tranquilo. Então, em R, a coordenada representa a distância orientada à origem. Em R2, as coordenadas representam a distância aos eixos. E em R3, representa a distância aos planos coordenados. Ok? Então, a gente já está umas 4 aulas com esse negócio de associar coordenadas a ponto, né? Na reta, já cansaram disso? E o que a gente ganha com isso? Essa é a ideia central da geometria analítica, é associar coordenadas a pontos. Numa reta, você associa números reais. Pontos de um plano, você associa pares ordenados. Ponto de um espaço, você associa ternos. Né? E, com isso, você consegue fazer estudo de curvas, de superfícies, por meio de equações. E aí você pode usar todo o conhecimento que você tem da álgebra, todo o conhecimento que você tem do cálculo para estudar essas curvas e essas superfícies, tá? Isso é uma das grandes vantagens. Por exemplo, eu tenho essa superfície aí. Parece um negócio meio complexo. Mas a gente consegue, com essa ideia de associar coordenadas a ponto, você consegue estudar essa superfície por meio de uma equação, certo? Então, uma equação que descreve essas superfícies é esse quociente aí, certo? Que fica aí, e aí você pode usar todo o conhecimento para estudar. Então, é bom demais isso aí. Então, a gente viu o R, R2, R3, mas a gente pode generalizar essa ideia. Né? Por um número natural N qualquer, a gente define o Rn. O que é o Rn? Aí eu paguei. Eu vou fazer o produto cartesiano de R com R com R com R, tantas vezes for o meu N lá.
certo? E aí, o que tem dentro desse conjunto? Eu tenho as ênuplas, tá? Então, para o n maior ou igual que 1, eu vou ter o conjunto das ênuplas, x1, x2, xn, onde todos esses elementos aqui são números reais, ok? Ele é chamado espaço numérico n-dimensional. Quando n é 1, a gente tem o R, quando n é 2, tem o R2, tem o R3, tem o R4, vou falar só até o 20, tem o R5, tem o R6, tem o R7, tá? Cada elemento do conjunto a gente chama uma ênupla, e dentro da ênupla, cada elemento aqui é chamado uma coordenada da ênupla. Primeira coordenada, segunda coordenada e etc, tá? Até o R3 a gente tem visão geométrica, né? A partir de R4 a gente não tem, mas se trabalha algebricamente da mesma forma que se trabalha com os outros conjuntos, ok? Com o R2, com o R3. Aí, olha só, eu tenho duas ênuplas, a gente vai para ordenado, terno ordenado, é porque a ordem dentro da ênupla, ela é relevante. Trocou dois elementos, já é um outro elemento, né? Então, eu tenho duas ênuplas, quando é que elas vão ser iguais? Né? Igualdade de ênuplas. Tenho uma ênupla aqui, chamei de alfa, outra de beta. Quando é que elas vão ser iguais? Elas só serão iguais se cada um dos elementos correspondentes são iguais. Primeira coordenada de uma tem que ser exatamente a primeira coordenada da outra, segunda igual a segunda, certo? E aí a gente vai falar rapidamente de duas operações nesse conjunto. À medida que a gente for precisando, a gente vai fazendo acréscimos. Como é que a gente soma nesse conjunto? Adições Rn, né? Então, tenho duas ênuplas. Eu estou generalizando aqui, mas pode ser par ordenado, terno e etc. Como é que a gente soma dois pares ordenados? Como é que somamos dois pares ordenados? Primeira coordenada de um com a do outro. Segunda coordenada com a segunda. Então, soma as coordenadas correspondentes. É exatamente o que a gente faz de forma genérica, tá? Então, para eu somar duas ênuplas, eu somo a primeira coordenada de um com a do outro, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira e assim sucessivamente, certo? Então, olha, quero somar esses dois elementos aqui do R4. O que que vai dar o resultado? Dá também o elemento do R4, né? Como é que é obtido? Somo a primeira coordenada da primeira com a da segunda. Somo a segunda coordenada com a segunda. Soma a terceira com a terceira e soma a quarta com a quarta, tá? Outra operação que a gente pode definir é multiplicar uma ênupla por um número real. O resultado disso vai dar uma ênupla. Como é que a gente faz essa multiplicação? Eu pego o número real e multiplico por cada elemento da ênupla, certo? Então, eu pegar esse número real que eu chamei de C, eu vou multiplicar pelo x1, pelo x2, pelo xn. O resultado disso vai dar uma ênupla. A gente chama a multiplicação por um escalar. O que vai dar aí, gente? Me falem aí rapidamente as coordenadas. Menos 3. Muito bem. Tá? Bom, vamos recordar rapidamente como é que a gente calcula a distância entre pontos. Eu tenho dois pontos, vou chamar um ponto P, ponto Q, né? O que é a distância do ponto P ao ponto Q? Como é que se define? A distância entre os pontos é exatamente o comprimento desse segmento aqui, formado pelos que têm extremos P e Q, tá? Então, para eu calcular esse comprimento, lembra que a gente tinha uma unidade de medida, né? Como referência, eu pego a unidade de medida e vejo quantas vezes a unidade vai estar aqui. Isso que é a distância entre os pontos P e Q, certo?
Mas eu não preciso mais fazer isso, né? Depois que foi criado esse sistema de associar pontos às coordenadas, isso aí ficou no passado. Eu não preciso mais fazer isso aí, né? Agora a gente está moderno. Vou ver como é que eu tenho que ganhar alguma coisa, ficar associando números, coordenadas a ponto, tá? Então, se a gente tiver, então vamos ver se a gente tiver como é em R, em uma dimensão. Como é que a gente calcula a distância entre pontos em R? Portanto, estou na reta. Como é que eu calculo a distância entre pontos em R2? Estou no plano. E se eu estiver no espaço? Como é que eu calculo a distância entre pontos em R3? Portanto, eu estou no espaço. Então, aqui em R eu estou na reta. Tenho uma reta. E nessa reta eu tenho dois pontos, P e Q. Como eu calculo a distância entre os pontos P e Q? Estou em R2, estou no plano. Tenho dois pontos, P e Q. Como é que eu calculo o comprimento desse segmento? Estou no espaço. Tomo dois pontos, P e Q. Como é que eu vou calcular o comprimento desse segmento? Certo? Então, olha só. Pontos numa reta. Como é que acontece na reta? Todo ponto da reta está associado a uma coordenada, um número real. Então, a esses pontos estão associados coordenadas, vamos chamar aqui x1, a coordenada do ponto P na reta, x2, a coordenada do ponto Q na reta. Tá? Então, o que é, quanto vale esse segmento aqui? Concorda comigo que ele é esse pedaço todo menos esse que está aqui? Certo? Então, seria o comprimento do segmento OQ menos o comprimento do segmento OP. Mas, quanto vale isso aqui? Quanto vale esse comprimento? Lembra que a abscissa do ponto, ela representa, a coordenada representa a distância que ele está da origem? Então, isso aqui representa... Só que eu estou colocando para a direita, né, gente? Mas, a rigor, eu teria que fazer análise para todos os lados, né? E quanto vale essa distância? É exatamente a abscissa do ponto, que representa a distância que ele está da origem. x1 menos x1, tá? Bom, no meu exemplo aqui eu coloquei os dois pontos à direita, mas aí eu tenho que analisar se os dois estiverem à esquerda, se um tiver à direita e um à esquerda. Fazendo análise em qualquer dos casos, a gente chega que vai ser essa diferença aqui, só que eu vou tomar em valor absoluto, porque pode ser que uma coordenada seja menor do que a outra. É exatamente o valor absoluto da diferença entre as coordenadas do ponto, na reta. Ok? Eu só não vou gastar muito tempo fazendo todos os casos possíveis, tá, gente? Os dois para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda. Mas se alguém quiser saber, é só me procurar depois que a gente conversa sobre isso. Também posso expressar assim, ó. Já que é o valor absoluto, eu posso escrever assim, que é a mesma coisa, é a raiz quadrada do quadrado desse valor aí, tá? E a raiz quadrada de um quadrado é o valor absoluto desse aqui, tá? E se os pontos estão no espaço? Bom, no plano ainda. A todo ponto do plano, a gente associa as coordenadas. Então, esse ponto aqui tem coordenada x1, y1. Esse ponto aqui, vamos dizer que as coordenadas dele são x2, y2. E a gente quer calcular essa distância aqui. Ah, não sei, só sei calcular se estiver na reta, né? Mas não tem problema, então vamos dar um jeito de transferir isso aqui para a reta. Olha só, posso passar uma paralela por aqui, já até tracei uma paralela por aqui, e eu formo aqui um triângulo retângulo, PQR, certo?
triângulo retângulo, e exatamente a medida que eu quero é a hipotenusa desse triângulo retângulo, certo? Então, o triângulo retângulo a gente usa o quê, gente? Teorema de Pitágoras. Vocês aprenderam no 2º ano do ensino fundamental. Então, PQ, distância do ponto P ao ponto Q, né? Que é a hipotenusa. Aí diz assim, a hipotenusa ela, ao quadrado, ela é a soma dos quadrados dos catetos. PR, vou colocar PQ aqui. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, que vai ser o QR lá. Isso aqui, que está aqui embaixo, é exatamente a distância que eu estou querendo. Distância do ponto P ao ponto Q. Esse quadrado, então, eu vou extrair a raiz quadrada. Me digam quanto vale a distância que o ponto P está do R. P para R. É esse pedaço aqui, que é o mesmo que está aqui, né? E aqui a distância em 2 pontos na reta. É a diferença em valor absoluto das coordenadas, tá? Então, isso aqui vai ficar... Como eu vou levar o quadrado, eu não vou colocar o valor absoluto, tá? E o que vai ser o QR? É esse pedaço bem aqui, que é esse mesmo que está aqui, que são 2 pontos que estão no eixo real, né? E no eixo real, a distância entre 2 pontos é exatamente o valor absoluto da diferença das coordenadas, tá? Como também eu vou levar ao quadrado, eu vou tirar o valor absoluto. Y2 menos Y1. Ok? Então, olha, manteve, por isso que eu coloquei aqui o quadrado, né? Lá a gente só tinha uma coordenada, a raiz quadrada da diferença. E aqui no espaço, também cada ponto no espaço está associado a um terno. Então, esse aqui tem um ponto, tem umas coordenadas, chamar aqui de x1, yz1. A esse ponto aqui, vamos supor que sejam as coordenadas dele aqui. Um x2, o y2 e um z2. Certo? E a gente quer calcular essa distância que está aqui, ok? Então, a ideia é sempre eu construir pontos auxiliares de forma, como é feito aqui, olha, que eu tenha segmentos que sejam paralelos aos eixos coordenados, porque aí eu estou lá no caso da reta, tá? Então, eu vou colocar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar para construir esses pontos para construir um paralelepípedo com faces paralelas aos eixos coordenados. Deixa eu colocar aqui, que aqui fica melhor de vocês verem o desenho, que se eu for desenhar aqui. Então, olha lá, eu só chamei AG, mas é o ponto PQ. Aí eu quero calcular o comprimento desse segmento, tá? Então, pelo ponto A, eu traço retas paralelas aos 3 eixos coordenados. Paralela ao eixo X, paralela ao eixo Y, paralela ao eixo Z. E vou fazer a mesma coisa com o outro, tá? Quando essa reta chegar aqui na altura desse ponto, que tem o ponto G, eu também vou traçar a mesma coisa, retas paralelas, de modo a construir aí um paralelepípedo, tá? Que tenha o ponto que eu estou querendo em um vértice e o outro ponto no vértice oposto, da face oposta. Tá, gente? E aí, olha, agora eu posso construir um triângulo. Vou colocar aqui uma figura um pouquinho maior para vocês verem que essa está... Aqui, ó. Então, tinha o ponto P, o ponto Q, tá? E aí, a gente construiu esse paralelepípedo aqui, que eu tenho os lados paralelos aos planos coordenados, tá? Aí, olha só, isso que eu estou querendo é o PQ. E aí eu posso construir esse triângulo que está aqui, o triângulo PQS. Não é um triângulo retângulo?
que eu tenho um ângulo reto, ok? E aí eu vou aplicar Pitágoras de novo. Qual é o comprimento do segmento PQ? Ele é a hipotenusa desse triângulo aí. Então, o pedaço lá que eu estou querendo, que é a distância que o ponto P está do ponto Q, ele é a hipotenusa daquele triângulo, tá? E aí, usando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa que seria isso aqui. Quadrado da hipotenusa, eu já vou te passar a raiz quadrada. Vai ser a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Catetos PS e QS. Vou colocar aqui QS ao quadrado mais PS ao quadrado. Tudo bem? Estão acompanhando ou não? Estou indo muito rápido ou estou indo muito devagar? Vamos ver o que a gente sabe daí o que a gente não sabe. Então, vamos olhar aqui. Esse pedaço aqui, QS. Olha só. QS está numa reta que é paralela ao eixo Y, certo? Esse ponto Q aqui era o que eu tinha, que a segunda coordenada dele, a terceira coordenada dele, eu falei que era Z2, tá? Esse ponto S aqui... Oi? Esse ponto S aqui, ele está na mesma altura do ponto P, tá, gente? Está todo mundo aqui num plano. Portanto, a terceira coordenada dele é a mesma do ponto P, que é o Z1. Tudo bem? Então, esse aqui, olha, paralelo ao eixo Z, esse aqui é um ponto, olhando só como eixo. Tá? Eu tenho aqui 2 pontos. Um está associado à coordenada Z1, o outro está associado à coordenada Z2, Z1, tá? E a distância entre eles, como está aqui na reta, é o valor absoluto da diferença das coordenadas, tá? Então, esse aqui a gente já sabe, tá? É a diferença, Z2 menos Z1. Esse que está bem aqui. Então, vai ser Z2, como eu vou levar ao quadrado, mas agora falta o PS. E agora, gente, esse PS aqui, ele está igualzinho o primeiro problema, né? Que eu não sabia o PQ, o PS, tá? Ele não é paralelo a nenhum dos eixos coordenados. Mas veja aqui, se eu pegar os pontos P, S e R, eu tenho outro triângulo retângulo aí, não tenho? P, S e R. E esse PS que eu estou querendo é exatamente a hipotenusa desse triângulo. Então, ele vai ser, essa hipotenusa, o quadrado dela é a soma do quadrado dos catetos, certo? Então, esse PS, ele vai ser, o quadrado dele é o PR ao quadrado, mais o PS ao quadrado. Então, isso aqui, ele vira, se puder manter o slide lá para eu olhar, ele vai ser o PR ao quadrado, mais o RS ao quadrado. Ok? Então, a gente já tem aqui o Z2 menos o Z1. Agora, o que é o PR? Vamos olhar aqui, gente. PR, olha aqui. Ele está numa reta paralela ao eixo Y, certo? PR é essa distância daqui para cá, que é a mesma que está aqui embaixo, ó. Estão acompanhando aqui? É a mesma daqui, que é a mesma que está bem aqui, entre os pontos de abscissa Y1 e Y2. Tudo bem? Tá? Então, essa distância aqui é o Y2 menos Y1. E quem vai ser o RS? Essa distância aqui, que se eu projetar é a mesma que está aqui, que é a mesma que está aqui. Tá? Entre os pontos que estão no eixo Y de coordenadas x1 e x2. Tudo bem? Então, um vai ser o Y2 menos o Y1 ao quadrado, mais, e esse aqui vai ser o x2 menos o x1 ao quadrado.
Então, a distância entre dois pontos no PQ, né? No espaço, é exatamente a raiz quadrada da soma x1 e x2. Do quadrado entre a diferença das coordenadas do ponto y2 menos y1 mais z2 menos o z1. Veja que manteve, né? Mesma forma daqui, tá? E se eu tiver em R4, como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Não tenho a mínima ideia. E se eu tiver em R5? Exatamente, aí a gente generaliza, né? Só vou ter mais diferença da quarta coordenada, diferença das quintas coordenadas, tá? Então, no geral, a distância entre dois pontos em Rn é a raiz quadrada, tá, da soma dos quadrados da diferença entre as coordenadas correspondentes, ok? Vou passar aqui exercícios, porque vocês aqui vão... Gente, eu não fiz exemplos numéricos aqui, porque é coisa muito simples, né? Eu não vou perder tempo, mas vocês façam, por favor. Então, calcular pontos a gente já sabe, né? Seja lá em que Rn da vida que a gente esteja, sabemos calcular. Certo? Então, eu vou pegar aqui um ponto C, um ponto fixo. Vou pegar R, um número real, positivo, não nulo. Peguei um ponto fixo, escolhi o número real, pode ser 2, por exemplo. Aí eu quero determinar todos os pontos que estão 2 unidades distante daquele ponto que eu escolhi. O que é isso? Que figura geométrica que a gente vai ter aí? Não te ouvi. É assim. Está ali, como eu disse, a gente pegou um ponto fixado. Por exemplo, 1, 2. E aí eu escolhi um número. E eu quero determinar todos os pontos que estão, por exemplo, o número que eu escolhi é 2, que estão 2 unidades distantes daquele fixo lá. Que figura geométrica que dá isso? Conseguiram compreender? E é o que isso? Fala. Uma esfera. Ela falou uma esfera. Concordam com ela? E o que é uma esfera? Gostei da definição. Isso é uma esfera. Gente, é uma coisa que ninguém me perguntou, né? Mas onde estão esses pontos? Em que ambiente a gente está trabalhando? A gente está na reta? A gente está no plano? A gente está no espaço? Porque dependendo de onde eu estiver, eu vou ter objetos de natureza diferente. Mas ela acertou uma esfera desde que eu esteja no espaço, certo?
Observa que se você tiver na reta o que vai ser isso, gente? Na reta, então, seria o quê? Eu fixei um ponto, que eu chamei de C. Tá? É um ponto na reta. Todo ponto da reta tem uma coordenada. Vamos supor que esse ponto tem coordenada A aqui. Coordenada associada. Aí eu escolhi o número R. Vamos supor que R seja esse pedaço que vai daqui para cá, isso mede R. Eu estou dizendo, quem são os pontos que estão exatamente R unidade distante do ponto A? Quantos pontos nós vamos ter na reta? Aqui a gente está querendo aqui, ó, esse conjunto ali que seria todo P na reta R. Então eu vou chamar X aqui, X pertencente a R, tal que a distância dele ao ponto C. Como é que eu calculo a distância de um ponto de coordenada X, porque está aqui X, tá? Eu quero saber todos os pontos, tal que a distância dele ao ponto C é exatamente R, certo? Então, como é que eu calculo na reta a distância entre isso e isso, entre ponto de coordenadas A e ponto de coordenadas X? É o valor absoluto, certo? Então, estou querendo dizer que tal que a distância X menos A é exatamente igual ao número real R. Geometricamente, acho que já dá para vocês enxergarem que se eu somar A aqui, eu vou ter um que está para a direita, seria A mais R, e eu vou ter, vamos supor que aqui seja R, eu vou ter um outro que está para a esquerda, né, gente? Que seria A menos R, certo? Mas eu também posso ver isso algebricamente aqui. Módulo de X menos A é igual a R. Quanto vale o módulo de X menos A? Depende, né? Se isso aí for positivo, é ele mesmo, se for negativo, tá? Então, isso aqui vai depender se isso aqui é um valor positivo ou negativo. Então, vou dizer assim, é mais ou menos, né? Módulo de X menos A é mais ou menos X menos A, ou então vou passar o menos para o outro lado. X menos A é igual a mais ou menos R, tá, gente? Estou usando a definição de módulo, né? E aí eu vou ter, quando for positivo, o X vai ficar, quando eu pegar aqui positivo, o A mais R, ou o X é A menos R, tá? Então, essa situação aqui, na reta, eu tenho dois pontos. São dois pontos que estão exatamente R unidade distante daquele que eu escolhi. E se eu mudar agora para o plano? Muda? Olha o que é ganhar uma dimensão a mais. Agora eu vou para R2, no plano. No plano, agora eu quero saber conjunto de todos os pontos que estão escolhi um ponto fixado aqui, que é C. Aí vamos supor que ele tem coordenadas AB. Escolhi um número real R e eu quero todos os pontos que estão exatamente R unidades distantes daqui, de C. Quantos a gente vai ter agora? 4? Muito bem. Eu supondo que você está achando que é um aqui, é um para cá e um para cá, certo? São esses 4. Norte, sul, leste e oeste. Alguém dá mais? Olha, diz que infinitos. Já de 4 para infinito tem uma diferença aí, né? É, gente, porque olha só, eu também tenho um aqui, eu também tenho um aqui, eu também tenho um aqui, tudo vão estar R. Eu vou ter um aqui, ou seja, se eu fizer isso aqui, todos esses pontos estão exatamente R unidades distantes, certo? E aí, que figura é essa? Não essa aqui só, que estou desenhando aqui. Né? Aí a gente tem a circunferência. Então, aqui, todo XY pertencentes ao R2, para os quais a distância entre esse ponto e esse que eu disse que tem coordenadas AB, e a distância a gente calcula assim, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado,
seria a raiz quadrada, né, gente? É isso aqui, ó. É igual a R, que é que eu estou pedindo lá, tá? Aí eu vou elevar ao quadrado, que eu tenho que colocar o R ao quadrado aqui e tirar a raiz. Isso aqui é a figura geométrica que a gente chama a circunferência. De centro no ponto que eu escolhi lá e que tem um raio, o número que eu escolhi. Ok? E se eu for para o espaço agora? Aí tem a esfera que ele falou, que ela falou, né? Porque agora, aí eu não sei desenhar, né? Vou colocar aqui, quadro 1. No espaço, eu teria aqui, gente, peguei um ponto fixo, né? Então, se eu olhar aqui, todos os pontos aqui vão estar à mesma distância, né? Mas eu tenho também essa dimensão aqui fora. Todos os pontos aqui também vão estar à mesma distância. Se eu passar um plano aqui também, todos vão estar à mesma distância, certo? E aí eu tenho a esfera. E como é que a gente define a esfera? Vai ser o conjunto de todos os pontos do R3, x, y, z. Traz que a distância do ponto ao ponto fixo, então se eu estou no espaço ponto fixo lá que eu escolhi, ele tem que ter associado a ele um terno, a distância entre esse e esse tem que ser igual ao valor que eu escolhi. Então vai ficar o x menos a ao quadrado, diferença entre as abscissas, diferença entre as ordenadas, diferença entre as cotas do ponto. A raiz quadrada disso tem que ser igual a R. Vou colocar assim, igual a R ao quadrado, né? Aqui a gente tem a esfera. Então, veja como muda quando a gente vai mudando o ambiente. Mas os conceitos são os mesmos, né? É a distância a um ponto fixo. Eu quero que aquela distância seja igual a um valor que eu escolhi, ok? Mas vai mudando a figura, porque você vai mudando, vai ganhando dimensão a mais. Então, a gente define a circunferência, só fechando aqui esse conceito, dado um ponto, eu pego um ponto no plano, número real positivo, lugar geométrico de todos os pontos do plano, tá? Acho que a distância desse ponto, aquele fixo, é igual a R, aí é a circunferência de centro R e centro C e raio R, tá? E aqui eu tenho a equação da circunferência. Tudo bem? E a esfera, e agora eu tenho um ponto que eu fixei, como está ali, eu fixei no espaço um ponto. Pego o número real positivo, então o lugar geométrico dos pontos do espaço, tá? Acho que a distância àquele ponto fixo é igual ao valor que eu escolhi. Aí você tem uma esfera de centro C e raio R, tá? Então, para um ponto estar na esfera, ele tem que satisfazer essa condição aqui. A distância dele ao centro tem que ser igual a R. Quando eu uso a fórmula da distância, eu fico com a equação da esfera. Ok? Que é essa que está aqui. E aí a gente tem o gráfico de uma esfera. Depois eu vou definir bola aberta. E agora que eu quero começar a aula de hoje, gente. Mas ainda tem tempo. Ela me falou que ainda tem 15 minutos.
olha só. Agora que a gente ganhou uma dimensão a mais, né, a gente vai ver como que ficam alguns gráficos lá do plano quando a gente ganha uma dimensão a mais, passa para o R3. Né? Então, como é que ficam essas figuras? Lembra que a gente define o que é Eu tenho uma equação em duas variáveis, está aqui uma equação que eu estou chamando de E de xy, é uma equação em R2, é uma equação em duas variáveis, tá? Então, o gráfico dessa equação vai ser o conjunto de todos os pontos do plano, portanto, pontos de coordenada x, y, que satisfaz aquela equação que foi dada, tá? E o gráfico de uma equação no plano, a gente diz que ele é uma curva plana, é chamada uma curva plana, ok? Por exemplo, tem essa aí, gente, x igual a 2, estou enxergando isso como uma equação em R2. Qual é o gráfico dessa equação? Então, a equação que eu tenho é x é igual a 2. Vocês ficaram muito calados, então eu vou melhorar, vou facilitar a pergunta. O que é o gráfico disso aí, se eu enxergar essa equação, uma equação em R, na reta? Estou olhando isso aqui como uma equação em R. Geometricamente, é representado pela reta. Na reta, o que é isso? X igual a 2. É só um ponto, não é? Eu vou lá no ponto, então, geometricamente, a representação dessa equação na reta, eu vou pegar o ponto que aqui seja a origem, esse bem aqui. Tá? É a representação geométrica dessa equação. Agora, em R2, isso é uma equação em R2. O que vai ser o gráfico dessa equação em R2? Primeiro, o R2 é formado de pares ordenados. Deixa eu tirar aqui para eu escrever. Primeiro, o que vai ser isso aqui? É o subconjunto do R2, portanto, pares ordenados, formado por todos os pontos, né, assim que diz, que satisfazem a equação. Então, todos os pontos que satisfazem a equação. O que é a equação? X é igual a 2. Então, eu vou pegar todos os pontos em que a primeira coordenada tem que ser igual a 2. 2y. E a segunda? Ela é livre. Nada foi exigido dela. O que é o gráfico disso aí, gente? Todos os pontos do plano em que a primeira coordenada tem que ser igual a 2. Uma reta vertical. Tranquilo para todo mundo aí? Chegar a uma reta vertical? Tá? Então, isso aqui você vai aqui no... Estou meio bagunçada hoje. X é igual a 2, então é os pontos. Lembra que isso aqui representa a distância ao eixo Y. Todos os pontos que estão 2 unidades distantes do eixo Y. Então, os pontos que estão em cima dessa reta aqui. Isso é o gráfico dessa equação. E se eu passo agora para o espaço? O que é o gráfico dessa equação em R3? Eu estou enxergando isso aqui agora como uma equação em R3, certo? A equação é a mesma. O que eu estou mudando é o ambiente que eu estou trabalhando. Tá? Primeiro, vamos ver a definição aqui. Então, R2 aqui, olha, vai ser uma reta vertical, passando no ponto de abscissa x igual a 2. E o que é o gráfico de uma equação no espaço? Então, tenho uma equação aqui em 3 variáveis, x, y, z. E o que vai ser o gráfico dessa equação? Conjunto de todos os pontos do espaço que satisfazem a equação. Tá? Aí, o gráfico de uma equação em R3, a gente diz que é uma superfície. Ok? Então, eu quero ver essa mesma equação aqui em R3. O que é o... É o subconjunto do R3 formado por todos os ternos, x, y, z,
pertencentes ao R3 que satisfazem a equação. Qual é a equação? X tem que ser 2. Então, os termos dessa forma aqui, 2, Y e Z. O que exigimos do Y e Z? Nada. São livres. Podem assumir qualquer número real. O que vai ser isso aí, gente? O gráfico. Eu vou fazer uma parte, vocês vão fazer o resto, tá? Porque está dizendo que a abscissa do ponto tem que ser 2. E a abscissa no eixo X. Então, pronto. Eu sei que tem que ser 2 o X. E o Y? Qualquer um, tá? Então, se eu passar uma reta aqui paralela, olha, ao eixo Y, passando nesse ponto aqui, porque eu tenho que passar aqui, por quê? Porque tem que respeitar a condição da abscissa ser 2. Qualquer ponto que está em cima dessa reta vai estar no gráfico? Vai, porque Y pode ser qualquer, né? E a altura? Foi exigir alguma? Nada. Então, se eu passar aqui uma paralela aqui ao eixo Z, qualquer ponto que está aqui também vai estar na superfície. E qualquer ponto que eu pegar aqui, ele satisfaz o que está dizendo aqui. Quando eu projetar, ele cai exatamente aqui. Aí eu projeto, a abscissa dele vai ser 2, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Um plano. E a equação desse plano? X igual a 2. É a única coisa que a gente está exigindo, tá? Lembra do plano YZ? Lembra da equação do plano YZ? Qual era a equação do plano YZ? Não ouvi. X igual a 0, certo? Esse aqui ele é um caso particular, olha, x igual a 2, se eu tivesse x igual a 3, vou ter um plano mais para frente, x igual a 4, ou x igual a menos 4 vai ter. Então, a gente tinha a reta, né, quando a gente estava no plano, e agora a gente ganhou uma dimensão. Então, você dá uma reta e você coloca uma altura, ela se transformou num plano, tá? Olha, gente, existe reta no R3, tá? Então, é esta equação aqui, que a gente só está exigindo alguma coisa para a primeira coordenada, que é um plano, tá? Então, aí eu vou ter, em R3, já virou um plano, tá? Bom, podemos ver aqui o slide? Então, tá aqui, olha. Deixei aqui pontilhada a reta que a gente tinha quando estava no plano, e aí essa reta ganhou altura, porque a gente não está exigindo nada. Eu esqueci de escrever aqui o Z, né? A gente não está exigindo nada para o Y e para o Z, ok? O que é isso aí em R2? Estou enxergando como uma equação em R2. O que vai ser isso aí? Uma reta horizontal, muito bem. Então, olha, em R2, Y é igual a 2. Em R2. O que é que a definição me diz? O gráfico é o conjunto de todos os pontos do R2, então todos os pares ordenados, que satisfazem a equação, que é o y igual a 2. Tá? Então, eu vou pegar todos os pares ordenados, que tem essa forma que x é livre, pode assumir qualquer valor, mas a segunda coordenada tem que ser exatamente igual a 2. Tá? Então, vou pegar no plano todos os pontos que têm essa característica aqui. Tá? Lembra que isso representa a distância ao eixo X, né? São todos os pontos que estão 2 unidades distante do eixo X. Né? Então, se pegar 2, qualquer ponto que está em cima dessa reta aqui, ele satisfaz essa condição. Então, é uma reta horizontal. Tá? Agora, eu vou para o espaço. E o que fica isso aí quando eu ganho uma dimensão a mais? O que vai ser agora, gente? Conjunto de todos os termos para os quais o y é igual a 2.
que vai ser agora, gente? Nossa, só para sair correndo, né? Sim, só para fechar, aí a gente vai ver só umas 13, aí pronto. Sim, gente, mas vocês não me dizem o que é isso aí? Eu tinha uma reta lá no plano, certo? Aí essa reta agora, estou dando altura para ela. E é livre, esse Z pode assumir qualquer valor. Eu fiquei com o quê? Com o plano, tá? Só que é um plano, olha, ele é y igual a 2. Lembra que a gente pegou, qual é o y igual a 0? XZ, né? Então, é um plano paralelo. Então, vamos ver aqui o slide para a gente fechar, tá? Aí, eu tenho aqui uma reta, em R2, uma reta horizontal. Aí, eu vou para o plano, para o espaço, perdão. Está lá a reta, olha, aqui pontilhada, aquela reta que passa no eixo Y. Só que ela vai ganhar altura, porque é livre. Então, ficou um plano. E é um plano paralelo ao plano XZ, que está bem aqui, certo? Então, o XZ é o y igual a 0. Se eu pegar y igual a 1, eu tenho y igual a 2, eu tenho outro plano paralelo, ok? Então, na próxima aula, a gente vai ver mais equações, como é que ficam as equações que a gente tinha lá em R2, as cônicas, como é que fica quando ela ganha uma dimensão a mais. Espera aí, gente, não falei ainda que acabou a aula. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra do mês de julho de vocês, que vocês não tinham nada para fazer dia de domingo? Aquele tédio. Acordava meio-dia, nada para fazer, dormia de novo. Não existe mais, porque hoje a gente já vai liberar a primeira lista, tá? Então, que bom você tem o que fazer esse domingo, tá? Ok? Então, muito obrigada pela participação de todos. Segunda-feira nos vemos aqui.